Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 15 de novembro, hoje, dia da proclamação da República, façamos uma oração especial pela nossa pátria. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, que diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estavam curados, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho fala da cura dos 10 leprosos, que só um voltou para dar glória a Deus. Só um voltou para agradecer. Quantas e quantas curas, milagres, graças, prodígios Deus nos concede, e muitas vezes nós somos tão ingratos. Não fazemos uma oração de louvor, de gratidão, de agradecimento. Interessante porque quando precisa, a gente pede, 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 pede. Quando recebe, não agradece. Interessante isso. Ao mesmo tempo triste, né? Triste. Porque isso mostra como nos falta muitas vezes a gratidão para com o Senhor, né? A gente precisa ser grato, viver a gratidão a Deus. A nossa vida precisa ser um louvor a Deus contínuo, porque olha quantas graças nós recebemos diariamente de Deus. Você tem sido uma pessoa grata a Deus? A sua vida é um louvor a Deus? Pense nisso. Falar de leproso é falar de gente sofrida, marginalizada, excluída, sofredora, rejeitada. Sim, porque a lepra, uma doença contagiosa, o leproso era obrigado a viver distante de todos. Não podia se aproximar de ninguém. É tanto que o Evangelho vai dizer que os leprosos, né, eles pararam à distância e gritaram a Jesus, porque não podia se aproximar. A lepra é uma doença contagiosa, então o leproso era obrigado a viver fora de casa, longe da família, fora da comunidade. Tinha que viver nos lugares desertos, sozinho. Aí você imagina o olhar de rejeição que era lançado sobre os leprosos, no contexto como este. Então, a vida de um leproso não é nada fácil, ou não era nada fácil. Muito sofrido. Porque, apesar do sofrimento da doença em si, existia todo um contexto social. Porque o leproso era uma pessoa rejeitada. Então, era muito difícil a vida de um leproso. O leproso sofria demais. Sofria muito, né? Mas encontraram Jesus e gritaram para o Senhor. E o que o Senhor disse? Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Parece uma coisa muito estranha. Como é que uma pessoa tão sofredora como os leprosos gritam para Jesus e Jesus, ao invés de acolher, manda se apresentar aos sacerdotes? Por que isso? Tem muita gente que não entende, né? Porque era função dos sacerdotes
quando por algum motivo, algum milagre, os leprosos tinham sido curados, por exemplo, era os sacerdotes que verificavam e constatavam ou a doença ou a cura. Ou a doença por quê? Porque se alguém estava suspeito de ter lepra, então o sacerdote ia lá e comprovava. Não, a pessoa tem lepra, então é obrigada a se afastar do seio da comunidade. Não pode se aproximar de mais ninguém. A mesma forma como algum leproso encontrasse a cura, então tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia dizer: olha, você está curado, você não tem mais lepra. Pode voltar para o seio da comunidade, pode voltar para a sua casa, pode voltar para o seio da sua família. Era a função do sacerdote. Por isso que Jesus, sabendo que ele que ia curá-los, Jesus pede logo: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E eles foram. E no meio do caminho, um percebeu que estava curado e voltou. E foi agradecer Jesus. Diz aqui o Evangelho que ele atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Ele agradeceu aquilo que eu dizia, a gratidão a Deus por tudo aquilo que ele faz em nosso favor. E olha que o que Deus faz é algo grandioso. Deus que muitas vezes nos dá muito mais do que nós ousamos pedir. Na sua bondade, na sua ternura, na sua compaixão, no seu amor. Por isso, volto a perguntar: a nossa vida expressa gratidão a Deus? A nossa vida expressa um grande louvor a Deus? Ou não? Ou não? Pensemos nisso, né? Pensemos nisso. Jesus vai dizer: não foram 10 os curados e os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Que o Senhor renove e aumente a nossa fé para crermos, apesar que todo o contexto em que nós possamos estar vivendo conspire contra nós, contra a nossa vida. Por mais que muita gente diga, não vai dar certo, a tua fé te salvará. Que o Senhor renove e aumente a tua fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.